Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. É noite de mistério. E é um mistério que, segundo dizem, é escondido até hoje pelo Vaticano. Envolve uma suposta máquina do tempo. E ainda mais, dizem que com essa máquina do tempo foi possível documentar alguns fatos muito falados na Bíblia, inclusive com fotos de Jesus Cristo em seus últimos dias. Será que isso é possível? A teoria começa nos anos 40, na igreja San Giorgio, na Itália. Na época, sob os cuidados do padre Benedito Ernetti Pellegrino, que também era professor de prelofonia. Prelofonia era a música existente antes do ano 1000. E também um conhecido e respeitado exorcista. É claro que no começo a intenção não era criar uma máquina do tempo. O padre só queria, ao lado de seu amigo, também padre Agostino Demeri, realizar estudos de áudio sobre o canto gregoriano antigo. Só que em meio ao canto reproduzido nos gravadores, havia uma voz que o padre Demeri identificou sendo de seu pai falecido. Era um EVP. E além do espanto, surgiu também uma dúvida. Para onde iriam as imagens e sons reproduzidos e ouvidos ao longo dos tempos? Já que no universo nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E nesse questionamento não deixava com que os padres ficassem em paz. Eles começaram a pensar nisso, a discutir isso o tempo todo. Até então que eles resolveram, e isso em total sigilo, reunir 12 dos mais renomados cientistas da época. Entre eles, o criador do reator nuclear, Wernher von Braun, o pioneiro no estudo de foguetes espaciais, e também alguns dizem que até Albert Einstein. E todos eles se baseando no fato de que as ondas de som e imagem são energia, e exatamente por isso não podem ser destruídas, resolveram projetar e construir uma máquina que fosse capaz de fotografar essas imagens perdidas e captar esses sons. Foi então criado o que eles chamaram de cronovisor, que era um dispositivo que recuperava todas as imagens e sons perdidos no tempo. Por muitos anos, esse dispositivo teria sido usado em segredo absoluto. Mas em maio de 1972, uma revista de grande circulação na época publicou uma matéria com uma suposta foto de Jesus Cristo, juntamente a uma entrevista do padre Ernetti, em que ele afirmava que a foto teria sido tirada no momento exato em que Jesus morria na cruz. E também haveria outra foto em que Jesus caminhava com alguns apóstolos. Depois que toda a empolgação passou, foi publicada outra reportagem dizendo que as fotos que o padre supostamente teria tirado com uma máquina do tempo nada mais eram do que cópias de obras de artistas conhecidos. Mas ainda assim, o padre continuava a dizer que tais fotos foram tiradas pelo cronovisor, que existiam, e ainda que aquelas que saíram no jornal fossem, de fato, fraudes, haveria um motivo para isso. Ele disse mais, disse que muito mais imagens foram documentadas pelo dispositivo, entre elas a destruição de Sodoma e Gomorra, a fundação de Roma, além também de ter conseguido recompor os textos originais das tábuas de Moisés. Só que depois disso, ele nunca mais quis dizer nada sobre o cronovisor. O padre Ernetti morreu em 1994 e a partir daí a imprensa do local começou a receber alguns documentos de uma pessoa que não se identificava, mas dizia ser um familiar do padre. Nesses documentos havia uma confissão do padre Ernetti, dizendo que as fotos eram fraudes, aquelas que foram publicadas eram fraudes, mas que existiam sim fotos reais. O problema é que ele foi chamado para uma reunião, uma conversinha com a mais alta cúpula do Vaticano, e nessa conversa ele foi obrigado a agir como se o cronovisor não passasse de loucura, de ficção. E eu não duvido, até que ele tenha sido ameaçado. A partir daí, a máquina do tempo foi confiscada pelo Vaticano e o padre obrigado a nunca mais tocar no assunto.
Mas será que isso é mesmo possível? Ou seria só mais uma teoria da conspiração sobre os muitos segredos guardados pelo Vaticano? É o que eu sempre digo. Cada um acredita no que quiser. Semana que vem eu volto com mais um mistério difícil de resolver. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite.